Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre... A gente fala de tanta coisa, ó. Aquele negócio, ele conversa, mas a gente não sabe se pensa. Agora, lê mesmo quem lê somos nós. Eu acho que isso abarca o programa de hoje. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou o Pedro Dória, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Roney. Mas pensa? E eu acho que nem precisa, Mas não era para ser inteligente? em tese. Vem. Cora, eu soube que você anda conversando com alienígenas antes de dormir. Toda noite. Ô, Cora, não faz isso. Toda noite. Daqui a pouco tá que nem Thomas Green Morton, não é? Ha! Ah! Será que alguém ainda sabe quem é Thomas Green Morton? Eu acho que não, Cora. Acho que eu fiz uma piada de boomer, Fez. sabe? Olha aqui, sabe o que é? É que eu baixei a nova versão do ChatGPT que conversa com a gente. E estou me divertindo muito com essas conversas. Conversando, batendo papo. Falando. Batendo papo. Não é mais aquela pesquisa que você faz para, sei lá, qual é a passagem mais barata entre Rio e São Paulo, ou quantos anos tem fulano de tal. Não. É uma conversa, e é uma conversa que você pode conduzir para cá, para lá. Você pode escolher vozes, são, na verdade, na minha versão do ChatGPT, que está em português, são 4 vozes diferentes, tem um homem e tem 3 mulheres. E eu comecei a conversar, comecei a ver como é que era isso. Aí depois perguntei quantas línguas eu podia fazer as perguntas e conversar. Disse, você pode ir em várias línguas, fale qualquer língua que a gente responde. Aí eu fiz uma pergunta em italiano, fiz uma pergunta em francês. Depois comecei a descobrir que eu podia usar o ChatGPT como uma espécie de Duolingo para treinar o meu francês e o meu italiano, que são muito enferrujados. São 2 línguas que eu falo, mas que eu fico enormes períodos sem falar e você vai perdendo a prática. Claro. Então eu pedi para ele, podemos conversar em francês? Ela disse, claro, podemos. Quer que eu te conte uma história? O que você quer conversar? Aí eu digo, me conta uma história, uma anedota. Aí ela me contou uma anedotazinha. Aí eu pensei, você pode me corrigir se eu falar alguma coisa para você, eu falo uma frase para você e você corrige, dizendo o que está errado? Ela diz, claro, com o maior prazer e tal, podemos praticar. Aí eu falei uma frase bem grande, ela fez as correções, eu naturalmente empaquei algumas vezes, não consegui encontrar a palavra certa, ela imediatamente me deu as palavras certas, fez a correção. Eu fiz a mesma coisa com o italiano. São vozes diferentes que entraram, porém, quando eu... Mulheres, mas tinha uma diferença de voz. Eu não sei, até eu vou ter que estudar isso com mais cuidado, se é uma outra voz ou se por causa da língua a gente tem impressão. Não, é outra voz. É outra voz, né? Eles gravam palavras e sons com atores e atrizes de voz. Então isso, pronto. São seres humanos que gravam, aí tem uma... É claro que as pessoas não estão gravando todas as palavras que tem no dicionário, mas existem algumas palavras-chave que são gravadas, algumas frases que são gravadas, algumas sílabas que são gravadas, alguns sons que são gravados. Então são, de fato, outras vozes. E olha, eu achei melhor do que os programas de língua, porque eu sempre tentei usar programas de língua, mas eu acho eles pouco fluentes, eu não me dou bem com eles. É uma coisa mecânica de processo que eu não gosto. E essa coisa do chat, de ser uma conversa completamente aleatória e de você pedir para ele corrigir onde está errado, para mim, para o que eu preciso, funciona muito melhor, porque eu falo francês, eu falo italiano, não preciso aprender, eu preciso só praticar. E a forma melhor de você praticar é essa, né? De você Claro. ficar conversando aleatoriamente sobre os fatos do dia.
Eu notei que ele tem um senso de humor, que ele é uma conversa. E, aliás, tem várias coisas curiosas com o ChatGPT. Quanto mais a gente fuça, mais interessante ele é, né? Eu tinha uma certa curiosidade em saber quantas pessoas preferem uma voz masculina ou uma voz feminina. Porque eu, curiosamente, escolhi uma voz feminina. Bem, se tem 3 vozes femininas em português e uma masculina, eu acho que a resposta já chance, está aí. pois é. Aí, uma outra coisa, isso não tem nada a ver com a voz, mas eu fiquei muito impressionada também, o meu gato, o Toró, está diabético. Então, eu tenho feito muita consulta ao ChatGPT sobre diabetes em gatos e insulina, e o que se pode fazer, alimentação, todas essas coisas. Bom, isso foi, essas conversas que eu tive sobre diabetes do Toró, talvez 2 meses, uma coisa assim, depois não toquei mais no assunto. Essa semana, um dos gatos da minha irmã ficou doente, o veterinário recomendou uma ração hidrolisada. Eu não tinha a menor ideia do que é isso. Entrei no ChatGPT, perguntei o que é uma ração hidrolisada. Ele disse, uma ração hidrolisada é uma ração em que as proteínas são tratadas de uma forma diferente, explicou o que era. E aí disse, se você está pensando em dar essa ração para o seu gato diabético, consulte o veterinário, porque não é uma dieta adequada para um gato diabético. Mas eu te explico o que acontece aí. Eu sei, ele guarda. Mas não é bárbaro isso, né? Ele guarda, ele tem uma área que você entra no ChatGPT na Sim, sua ali conta, do lado da esquerda. Pois é, que tem todas as informações que ele vai juntando a seu respeito. Você sabe uma coisa que eu já fiz com o ChatGPT por causa desse troço? Uma vez eu entrei no ChatGPT, eu quero que você me ajude mais no meu trabalho, mas eu gostaria de saber quais são as informações que você precisa a meu respeito para você ser mais útil para mim. Então, me faz algumas perguntas a meu respeito que vão te ajudar a trabalhar melhor comigo. Ele começou a fazer uma série de perguntas, e isso é um exercício que de vez em quando eu faço. Me diz aí. Isso é sensacional. E ele vai fazendo perguntas e eu vou respondendo, e você vai lá na área em que estão todas as informações a seu respeito, e ele vai ampliando. E aí, quando você pega aquelas perguntas todas, aquelas respostas todas a seu respeito que ele vai guardando em cima das... As pessoas muitas vezes não sabem que o ChatGPT está armazenando informação sobre os diálogos passados. Mas isso é interessante justamente para, em momentos assim... Eu sei que ele armazena, mas sempre te surpreende que uma máquina tenha esse cuidado de dizer, ó, não dá essa comida para o Toró porque não vai fazer bem para ele. É isso. É bem interessante. Você sabe que teve nessa coisa do pot-pourri de informações, tem uma coisa curiosa a respeito das vozes, que é, por que eles usam vozes de atores e de atrizes? Por causa de sotaque, Cora. Então, o sistema de inteligência artificial cria voz e aprende a pronunciar qualquer palavra. Então, ele produz as palavras em texto e fala. Isso meio que acontece em tempo real. Mas você vai ter uma voz que tem um sotaque nova-iorquino. Você vai ter uma voz que tem um sotaque post-londrino. Você vai ter uma voz... durante muito tempo, a única voz em português do Brasil falava com R retroflexo, que era a voz do sotaque que o pessoal da USP, do Departamento de Linguística da USP, chama de sotaque caipira, que é aquele sotaque do interior de São Paulo, Goiás, Triângulo Mineiro e tal. Agora ele está começando a ganhar. Não sei se ainda já tem alguma voz que fala com sotaque carioca, para a gente se sentir um pouco mais em casa. Carioca ainda não... Carioca ainda não apareceu, né? Enfim, mas... A vantagem de você usar atores e atrizes é que vem com sotaque, né? Vem com uma pronúncia específica e você vai criando.
Eu imagino que em algum momento nos próximos anos, para um país como o Brasil, o ChatGPT vai ter gaúcho, baiano, pernambucano, carioca, Você mineiro, sabe que todos os sotaques típicos que a gente tem. eu vou correr um baita risco, porque eu acho o sotaque nordestino a coisa mais linda do mundo e eu sou muito facilmente influenciável com sotaque. Se uma pessoa começa a conversar comigo com sotaque nordestino, daqui a pouco eu estou repetindo Eu não. as, as, as expressões, e eu tenho até que me policiar, porque eu gosto, né? Eu vou para Portugal, em 2, 3 dias eu começo a tentar imitar eles, sabe? Falar em português de Portugal. Você começa a comer E vogais? eu começo a brincar com a língua, sabe? Quer dizer, você começa a ter um playground linguístico à tua disposição de experimentar uma outra forma de falar o que você fala habitualmente. Isso me encanta, sabe? Eu acho como exercício divertido, mas eu imito mal o sotaque. Ah, eu imito pessimamente, mas eu fico Não, fazendo. é que tem gente quando eu morei em São Paulo, minha então mulher, teve uma época que ela começou a falar que nem paulistana. Era um troço assim que às vezes ela começava a falar na minha frente, eu olhava para ela assim, do tipo, qual foi? Mas é que tem pessoas que eu nunca vou esquecer. Uma vez ela estava dirigindo, estava de mau humor, estava um trânsito dos infernos na Rebouças. E a Rebouças, paulistanos vão saber, é uma rua que quando para, É uma coisa que quando para. insuportável, que você fica, pronto, você vai perder 1 hora e meia da sua vida ali, só naquele trecho de rua. É muito ruim, ela estava mal-humorada e tal, e aí aconteceu alguma coisa qualquer no trânsito que eu não lembro o que foi, mas ela se virou de repente, mas não é possível. Eu troço assim mas foi uma coisa que veio com uma honestidade, com uma sinceridade, com um troço assim, eu fiquei olhando assim, mas cara, qual foi? De onde veio isso? Eu entendo ela, porque eu gosto de submergir na língua. É quer que dizer, não vem para mim. Não vem. Eu, em geral, olho com muita simpatia para todos os sotaques. Não tem um sotaque que eu acho particularmente feio. Inclusive, se alguém se sentiu ofendido por eu dar o nome de sotaque caipira, esse é o nome técnico que os linguistas usam. E antes que vocês briguem comigo, é o sotaque da minha mulher. Pronto. Tem que esclarecer. Eu acordo e durmo ouvindo esse Você sotaque. sabe que quando eu fui a Portugal, quando eu comecei a ir a Portugal, isso há 500 anos atrás, eu tinha essa coisa eu tinha vontade de imitar eles, de responder para eles na mesma língua, de tentar fazer as construções como eles fazem. Aí eu pensei, você vai apanhar agora, porque esses caras vão ficar irritados que você está imitando eles. Depois me dei conta que não, que na verdade eles vão achar que eu sou uma brasileira que fala muito bem português. E nunca tive brinco. E quando eu estou no Nordeste, eu não imito os nordestinos, evidentemente, mas eu gosto muito das expressões. Eu gosto. Gosto, inclusive, de incorporar ao meu texto. Às vezes eu uso expressões nordestinas, às vezes uso gaúchas também. Sei lá, onde você encontra uma coisa interessante, que vale a pena, você usa, né? Você enriquece o teu vocabulário e a tua prosódia, do modo geral. Agora, tem uma coisa interessante nesse nosso popurrí de assuntos aqui. Tem um paper que saiu que está me fascinando nos últimos dias. É um artigo científico. Eu tenho lido artigos científicos sobre inteligência artificial. Ou se não lido por completo, eu jogo no Notebook LM, jogo no ChatGPT o artigo para... Me explica o que está escrito aí como se eu tivesse 15 anos de idade. Porque às vezes os artigos são muito tecnicamente densos, eu me perco. Mas eu tento acompanhar. E um dos temas que mais me fascina é um tema que é justamente assunto desse artigo, que é o grande debate a respeito de grandes modelos de linguagem como o GPT,
que é essa coisa, esse troço se desenvolve ao ponto de começar a raciocinar e ter a capacidade de inteligência de um ser humano. E esse é um assunto que divide profundamente os cientistas da área. Porque tem uma turma grande que diz que os modelos estão ficando cada vez mais sofisticados, eles estão delirando, né, cada vez menos. Quanto mais você dá dado para ele treinar, menos ele alucina. E agora começam a pintar os modelos que têm capacidade de raciocínio complexo. O último GPT, o GPT-4o1, né? Esse 4o1, a grande capacidade dele é a capacidade de raciocinar. Então, tem certas perguntas complexas que você fazia para o ChatGPT, mesmo a versão 4o, e ele se atrapalhava, se confundia, mas quando você chega no 4o1, ele começa a fazer matemática com mais complexidade, ele começa a fazer responder problemas mais complexos com pegadinhas de texto e tal. E isso tem sido apresentado por muita gente como um sinal de que esses modelos podem desenvolver a capacidade de raciocínio. E esse paper desses cientistas, uma dezena de cientistas da Apple, eles desenvolveram um programa, e o que esse programa faz é desenvolver perguntas que testam, são perguntas específicas, com algumas pegadinhas, com alguns truques de estrutura. É um programa de inteligência artificial com essas características, que são feitos para testar a capacidade de raciocínio, de compreensão e raciocínio dos modelos de linguagem. E uma das perguntas, por exemplo, é a seguinte, que dá uma noção do que é. O fulano, o Joãozinho, comprou agora 5 borrachas por tantos reais cada, comprou agora 10 lápis por tantos reais cada, comprou agora não sei quantas canetas por tantos reais cada. Quanto ele pagaria no total por essas compras agora, se você levar em consideração que a inflação no último ano foi de tantos %? E o índice de inflação nessa pergunta é irrelevante. Não tem nenhum objetivo de estar ali. E qualquer pessoa que pare e preste atenção, comprou agora tanto nas borrachas, comprou agora tanto de lápis, é uma simples conta de somar, entendeu? Multiplica 5 borrachas, 5 vezes o preço, 10 lápis, 10 vezes o preço, 20 canetas, 20 vezes o preço, soma, pronto. É isso que você tem. E o ChatGPT, mesmo o 4o, que tem a capacidade de raciocinar, faz um longo cálculo e joga o valor da inflação e soma a inflação de um ano para dar o preço atual. Como se ele tivesse dado os preços, entendeu? Porque ele, ou seja, obviamente, ele não compreendeu o que a pergunta era. Não. E o grande problema desses modelos de linguagem é o seguinte, o que eles fazem é perceber padrões que se repetem, né? É fazer cálculo probabilístico de todas as... Então, todas as vezes que ele foi apresentado a uma pergunta desse tipo, era um problema de prova de matemática em que você tinha que fazer um cálculo de inflação. Então, ele acha que ele tem que fazer aquele cálculo de inflação, e ele faz. E ele faz. Mas, olha, vários humanos fariam também. Não, eu sei disso. Mas a gente está falando de computador, Sim, de uma inteligência artificial. E esse é só um dos exemplos de pergunta, porque todas as perguntas são feitas para testar a capacidade que o GPT tem de pensar. O GPT e vários, eles usam Llama, eles usam vários outros modelos de linguagem. Mas olha, eu me pergunto se a gente não está se deixando levar
por essa ideia de que uma inteligência artificial tem que pensar. E talvez a gente esteja iludido pelo próprio nome que a gente deu a isso, que é inteligência artificial. Eu vejo a inteligência artificial mais como uma ferramenta para complementar o cérebro da gente, para ajudar. E é assim né? que eu uso. E é assim que eu uso. Eu uso como um parceiro de pensar. É isso. Me ajuda a pensar. Ainda mais quando eu gosto muito do Notebook LM do Google, justamente por essa capacidade que ele tem, né, de aquilo que eles chamam de janela de contexto. A janela de contexto é toda a informação que você dá para a inteligência artificial, para ela, que pode ser só o prompt, né, aquilo que você escreve, ou pode ser um bando de PDFs. Sim. Como o Gemini do Google é o que tem a janela de contexto maior e o Notebook LM permite você jogar uma quantidade imensa de PDFs lá e ele só te responde em cima do conteúdo que está ali, é uma baita ferramenta para te ajudar em processar e trabalhar e pensar sobre um tema. Mas vem cá, e se o tal autor diz isso e tal outro autor diz aquilo, não tem uma contradição aqui? E ele sempre te dá uma resposta inteligente, uma resposta que junta peças nas quais você não tinha pensado, você não tinha juntado as peças daquele jeito. Então, um pouco como algo que monta as peças de um quebra-cabeça de informação e ajuda você a ver maneiras diferentes daquelas peças se conectarem, é muito útil. E aí eu não estou nem aí se ele está falando aquilo porque ele está pensando ou se ele está falando aqui porque ele está fazendo cálculo probabilístico. Pois é. Não importa, está me ajudando, porque eu estou pensando, né? É exatamente isso, é exatamente isso. Mas tem uma questão que é importante, que é o seguinte: a ambição para esses modelos de linguagem é que eles se tornem agentes, tipo um assistente pessoal que você se vira e fala, compra passagem para tal dia em Brasília e ele já sabe qual hotel que você quer ficar, ele já sabe para quem mandar convite para tomar um chopp, ele entra em contato com o assistente pessoal de não sei quem e tal. Para você depender realmente a sua vida desse negócio de... Ele vai perceber que o seu índice glicêmico está subindo e você é diabético. Para ele cuidar da sua vida inteira, ele precisa desenvolver uma capacidade de raciocínio. Então, o objetivo da indústria é chegar ao ponto em que esses troços vão virar agentes. Para virar agente e virar esse assessor que resolve a nossa vida toda, e todos nós queremos esse brinquedo, Cora, precisa pensar. Sim. Então, a conclusão desses cientistas da Apple é que são problemas essenciais do modelo não ultrapassáveis. Não adianta você dar mais informação para eles que eles não vão aprender a pensar. Essa é a conclusão deles. Tem um monte de gente da área que discorda da conclusão deles, mas esse debate sempre me interessa muito. É o debate do nosso momento, né? É o debate nesse nosso momento. Não há um debate mais importante. É isso. Você repara que desde que a gente falou do ChatGPT, quando foi há 1 ano, 2, nem sei, a gente não fala outra coisa. A gente não fala outra coisa. A discussão da tecnologia tem sido toda pautada pela inteligência artificial. E é o que tem que ser, porque é a coisa mais importante que a gente viu nos últimos tempos. Clara, eu te falo, eu tenho feito esse número nas minhas palestras mais recentes de percepção mesmo. Essa tecnologia é uma tecnologia que foi me envolvendo de tal forma que eu acho que na minha carreira como jornalista de tecnologia, eu nunca fiquei tão entusiasmado com uma tecnologia quanto o Large Language Models. Eu realmente acho que eu nunca fiquei tão entusiasmado. Não foi com iPhone, não foi com iPod. Eu acho que eu fiquei com a internet. Talvez com a internet. Porque eu peguei a internet muito no começo. Não, eu uso a internet... Então, meu primeiro e-mail é de 1989. Eu peguei a internet bem no começo. Porque eu dei sorte de estar morando em Stanford, né? Eu acho que a internet me deu esse entusiasmo quando apareceu. Agora, eu acho que eu tenho uma visão mais ampla
para entender o ChatGPT hoje do que eu tinha para entender a internet Eu, naquela época. Eu acho que eu vivi mais tecnologia, eu vivi mais, ponto, né, do que naquela época. Então, eu acho que eu tenho uma visão realmente uma visão mais ampla, não tem outra definição, para o fenômeno. Quer dizer, naquela época eu estava empolgadíssima, pronto. Não conseguia nem imaginar os lados perversos ou ruins. nenhum de nós conseguimos. Mas eu acho que a gente não conseguia também, porque eles ainda não haviam acontecido. Mas a gente consegue imaginar os riscos de inteligência Sim, artificial. sim. Talvez a gente seja mais crítico hoje, até por conta da experiência com a internet. Exatamente, exatamente. Olha aqui, já ouviu falar dos novos Kindles? Novos Kindles. Sim, senhor. Eu já, Cora. Mas por que você me alertou? Pois é, hoje, por acaso, eu li essa notícia que haverá novos Kindles muito em breve no mercado. Nos Estados Unidos, brevíssimo, no dia 30 de outubro. No Brasil, no ano que vem, 2025. Colorido. Um deles é colorido. E eu quero muito um Kindle colorido. Você sabe por que eu quero um Kindle colorido, não sabe? Histórias em quadrinhos. Histórias em quadrinhos. E você sabe que eu tinha uma certa dúvida? Tenho, eu não ainda tenho. Porque eu acho que a tela do Kindle é pequena para história em quadrinho. Tipicamente, a tela do Kindle é mais ou menos parecida com a tela de um livro, um pouco menor, mas basicamente isso. Mas os álbuns de história em quadrinho, eles são maiores. São. Porque você precisa ver aquelas ilustrações, ver os detalhes, né? E eu fico um pouco na dúvida se a gente vai conseguir ler igual. Mas é claro que a gente vai poder ampliar, né? Agora, eu vou te falar uma coisa. Eu gosto muito do meu iPad, eu gosto muito do meu Kindle. Eu não gosto de ler muito tempo no iPad. Não, é pesado. É pesado, é desconfortável. Eu gosto de ler para o iPad trabalhando. Quando eu tenho que sublinhar coisa, anotar coisa, eu uso o lápis da Apple, eu uso muito. É uma ferramenta de trabalho, de estudo muito importante para mim. Tipo, essas coisas que eu estou te falando de paper, Sim. É no iPad. Agora, eu deito no sofá para ler Kindle. com Kindle. E eu leio história em quadrinhos no iPad por causa da cor. Quando eu leio história em quadrinhos Kindle, quer dizer, aquela história em quadrinhos que você baixa como livro eletrônico. Magic Comics. Eu leio no iPad porque é colorido e faz diferença. E eu acho que para livro infantil isso vai ser maravilhoso. Para livro infantil isso vai ser espetacular. Né? Isso vai ser espetacular. Eu estou curiosa em ver. Eu estou muito. Eu estou muito curiosa em ver. Depois, as outras modificações, vai ter um Kindle para crianças, mas esse nem sei se vem ao Brasil em algum momento, porque ele é um Kindle que vem com uma assinatura para um conteúdo chamado Kindle Kids. Eu não sei se a gente tem no Brasil. Eu não acho que tenha. Eu acho que a gente não tem, pois é. Então, esse Kindle para crianças, ele vem com a assinatura anual para esse conteúdo. Ele também é um Kindle com umas gracinhas, é mais bonitinho. Tem umas coisas, tem uma alça, tem umas coisas assim para criança. Tem uma nova edição do Paperwhite que, pelo que eu consegui entender, a maior novidade é que vira as páginas mais rápido. Mas isso me deixou um pouco perplexa, porque eu nunca tinha imaginado que ele estava virando as páginas de uma forma lenta. Eu uso o Oasis. Eu espero que o Kindle colorido seja equivalente ao Oasis no sentido de ser a prova d'água. Mas ele não tem os botões. Os botões não fazem uma profunda diferença para mim. Eu gosto dos botões. Eu gosto dos botões. Eu estou habituado aos botões. Eu há muito tempo não teclo na tela do Kindle para virar página. Mas a maior diferença para mim do Oasis é quando eu viajo com a Lia, quando eu vou à praia com a Lia. A Lia é uma pessoa do mar, a Lia é uma pessoa da piscina, eu sou uma pessoa da areia, eu sou uma pessoa da beira da piscina lendo. Te entendo. Então, eu fico lá
com uma bebida qualquer, uma cerveja, uma caipirinha, uma bebida qualquer. Minha mulher se divertindo na água e eu me divertindo na cadeira lendo. Perfeito. E nesse sentido, o Kindle Oasis é uma maravilha, porque é um troço levinho para você levar na mala. É, E ao mesmo tempo, a prova d'água. é verdade. Então não tem esses riscos. Eu adoro o Oasis por vários motivos. Pelos botões, porque eu acho... Eu gosto dos botões Acho também. ótimo, porque você está... Quando eu leio na cama, eu seguro ele. Ele tem uma pegada também melhor. Porque É ele aquela indentação, né? ele tem uma indentação que eu acho que é a bateria ou qualquer coisa assim. Enfim, gosto muito dele. Agora eu estou com um livro que está sendo um problema na minha vida. Eu nem sei se vou trazer esse livro para cá para indicar para vocês, porque tem 1.400 páginas, tá bom? É isso. Kindle. Se chama O Mundo, do Simon Sebag Montefiore. Eu estava louca para ler esse livro. Ele é um historiador maravilhoso e ele resolve contar a história do mundo através de várias famílias. Agora eu tive que baixar no Kindle, Claro. porque eu estava conseguindo ler na minha escrivaninha. Isso é um livro para 3 volumes, né, Cora? É um livro para 3 volumes, isso não é um livro para um volume só, realmente não. O Codex não é um troço para Não. 1000 páginas. Quanto Não. mais 1.500 páginas. 1.500 páginas, olha. É. Eu, no outro dia, te falei isso, né? Que eu me orgulho muito de não quebrar a espinha dos meus livros. Mas como é que você lê um livro desse sem quebrar a espinha? Esse aqui eu mal comecei a folhear, já está quebrado, Claro, coitado. claro, Esse livro vai terminar A despencado. estrutura não aguenta. Ele é muito pesado. Você abre e ele imediatamente verga, coitado. Então eu fiquei pensando, gente, não, isso aqui não é uma opção boa. Eu entendo até o que motiva isso, porque te dá uma ideia do alcance da obra, né? Que coisa magnum opus e tal. 3 volumes. Pois é. Ascensão e Queda do Terceiro Reich. É isso 3 mesmo, volumes, é isso mesmo, é isso né? mesmo. Tem certos livros que... 3 volumes. Eu estou começando a achar que talvez 500, 600 páginas seja o limite para você... Do Codex. Codex de você é um fazer formato de livro, né? um livro, sabe? Mais do que isso, você começa a querer baixar no Kindle. Olha que eu adoro ler. Eu prefiro ler o livro do que o Kindle. Eu tenho preferido o Kindle. Não, prefiro... Sabe o que é? Eu vou te contar. Eu gosto muito de voltar atrás, eu gosto muito de ter Faz falta mesmo. a noção de quanto falta, quanto já foi. Eu estou lendo um livro unicamente no Kindle, sem ter o livro físico, esse que eu te falei no outro dia da história da Sierra Online, que foi a maior produtora de games dos nossos tempos. E eu fico angustiada, porque eu não sei quanto está faltando. O Kindle diz lá que eu li 77%, mas isso não quer dizer nada na minha cabeça. Já estou habituada. Se eu tivesse com o livro na mão, porque tem uma hora que tem um certo suspense, porque a empresa acaba mal, coitada. E aí você quer saber, meu Deus, o que vai acontecer? E você não sabe se você está suficientemente perto do fim para poder respirar aliviada, ou se você ainda vai passar perrengue por causa daquilo. Nos vemos na terça-feira? Sim, senhor. Então até terça-feira agora. Alguma coisa obviamente mudou no mundo. A gente sente isso. Pessoas que normalmente jamais teriam chance de se eleger numa eleição séria, de repente se tornam líderes políticos importantes. Se alguém perguntasse a um americano, sei lá, uns 10 anos atrás, sobre a ideia de um sujeito como Donald Trump se tornar presidente, que tipo de reação vocês acham que a pessoa teria? Incredulidade, no mínimo. Se alguém perguntasse a um brasileiro, qualquer brasileiro, 10 anos atrás, ano da Copa, ano do 7-1, você acha que Jair Bolsonaro tem chance de um dia ser presidente? E, no entanto, ambos, com todas as suas limitações, com todas as dificuldades que têm de criar qualquer raciocínio complexo, são líderes de movimentos políticos importantes. São líderes populares de amplo carisma, capazes de arregimentar multidões. São líderes de movimentos radicais que rompem as normas, que apontam para um caminho autoritário, que interferem e transformam o sentido das palavras mais básicas de uma democracia. Liberdade passa a ser a liberdade do forte se impor sobre o fraco. Ditadura passa a ser a do Estado de leis. A política se torna o reforço do dissenso ao invés da busca por consenso. O que aconteceu? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. E esse é o ponto de partida.
Oi.